mais essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra da minha igreja. Agradeço também a irmã Sônia que me fez o convite. E eu vou estar lendo para quem é uma pausa bem breve para essa oração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A igreja pode se sentar? Irmãos, o Salmo 23 é um salmo muito conhecido, citado diversas vezes em orações, escrito por Davi, e é muito provável que você já tenha ouvido falar acerca da história de Davi. O homem segundo o coração de Deus que derrubou Golias, matou urso e leão. E é sobre ele que falaremos nessa manhã. O melhor do Salmo 23 é reservado para o fim. Aqui a metáfora classifica entre pastor e ovelha é insuficiente para descrever a grandeza do relacionamento entre o Senhor e o seu povo. Nós vemos nos versículos anteriores que após a ovelha falar do seu supremo pastor, que conduzia no descanso da alma no meio dos pastos verdejantes, matava a sua sede nas águas tranquilas, ela reconhecia que tudo isso fazia parte do fato dele a guiar nos caminhos da justiça. E que, por fazê-los passar pelo vale, queria dizer que ele estava com ela. Mesmo passando pelo caminho da justiça, não iria ausentar de passar no vale da sombra da morte. E nos momentos mais difíceis, de escuridão, onde a tristeza habitava, onde parecia que a luz nunca mais iria brilhar novamente, ela disse: tu estás comigo. Agora após passar pelo vale da sombra da morte, nós vemos o salmista mudando o cenário de um campo e vale para uma mesa, e de um lugar sombrio para um lugar de alegria. Após o vale da sombra da morte, vemos a cena de alegria e festa. Um amigo prepara um banquete para o seu convidado. E quando eu estava estudando esse texto, me veio a seguinte pergunta: por que Davi pede para preparar uma mesa perante ele na presença dos meus inimigos? Seria um ato de vingança? E eu estudando, eu pude perceber que quando Davi disse isso, ele já era um homem maduro. Ele já tinha experimentado a oposição e a zombaria dos seus adversários, que inclusive a todo tempo debochava da sua confiança em Deus. Mas mesmo assim, ele reforça a sua confiança naquele que o sustenta. Mesmo passando por toda a oposição, ele permanece confiante em Deus. E quando ele fala sobre prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ele está fazendo uma recordação do dia em que ele foi ungido a rei sobre todo Israel. Quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, ali havia uma mesa preparada na presença de todos os irmãos de Davi. E Samuel ele se atenta para os mais fortes e mais bonitos. Porém, Deus vai dizer que não era nenhum daqueles que estavam ali, porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Eu imagino os irmãos de Davi olhando e dizendo: mas por que Davi, um mero pastor de ovelhas, não tem nenhuma capacidade para isso? Mas Deus olhou para Davi e disse: esse é o meu escolhido. Muitas vezes vemos pessoas avançando em sua vida com Cristo, tendo novas responsabilidades, e pensamos: mas por que fulano? Ele não tem a menor capacidade para isso. Logo ele na escala nem sabe fazer esse tipo de coisa. Mas deixa eu te dizer uma verdade: a real é que nós não temos capacidade para tal coisa. Mas o nosso Deus que nos escolhe é o mesmo que nos capacita. Você pode glorificar a Deus por isso? E Samuel percebe que havia passado todo mundo e não havia restado ninguém. Ele pergunta para Jessé: acabaram os mancebos? E ele diz que ainda tem um, mas está cuidando das ovelhas do campo. Samuel manda o chamar, dizendo que ninguém se assentaria à mesa até que Davi chegasse. E quando Davi chega até a sua casa, ele percebe que tem uma mesa preparada na presença de todos os seus irmãos.
Nós sabemos que os irmãos de Davi o viam ele como inimigo, porque Davi ele foi desprezado pela sua família. Porém, quando chega um momento de exaltação, Davi despreza a sua família? Não, ele permanece assentado na mesa, mesmo tendo todos os motivos para desprezar. Ele poderia ter dito: quando eu era pastor de ovelhas, vocês me desprezaram. Agora que eu sou ungido a rei sobre todo o Israel, também não quero vocês sentando na minha mesa. Mas não, ele diz: prepara uma mesa na presença de todos os meus inimigos. Davi ele obteve perdão para a sua família, mesmo tendo todos os motivos para o desprezar. Nessa manhã, eu quero profetizar aqui sobre a mesa da reconciliação. Se por acaso aqui alguma mãe que não fala com sua filha, ou algum pai que já não tem mais contato com sua filha, eu quero profetizar que haverá uma mesa da reconciliação. Mas agora eu já não falo do meu pai há muito tempo, haverá uma mesa da reconciliação. Pessoas que hoje estão aqui, que tinham tudo para se tornar amigos, irmãos, se tornaram inimigos, mas diante da mesa que o Senhor está levantando, vai gerar reconciliação. Davi, ele poderia escolher entre perdoar e assentar-se à mesa, ou passar o resto da sua vida preso em amargura. Porque se ele fosse... Porque o perdão, ele nos aprisiona sobre armaduras. Ele não deixa que nós deixemos de viver em comunhão com o nosso próximo. Deixa que nós vivamos em barreiras que nos impeçam de alcançar a união com o nosso próximo. Porém, eu profetizo que essa barreira está se quebrando aqui nessa manhã. Davi, ele quebra o orgulho, ele quebra a barreira quando ele decide perdoar a sua família. E é isso que eu quero profetizar, que barreiras estão sendo quebradas nessa manhã. Aquela pessoa que você não conseguia nem desejar a paz do Senhor, ou até mesmo dizer benção, Deus está quebrando essa barreira nessa manhã. Na quarta-feira foi dito aqui que enquanto Esaú não libera o perdão, ele fica com o jugo preso em seu pescoço. E a amargura, ela faz com que as promessas que o Senhor tem para nós retrocedam. E é isso que o diabo mais quer, que deixamos de lado o desejo de estar na presença de Deus e que deixamos de liberar o perdão para nosso próximo, deixando assim de cumprir um dos mandamentos mais importantes a serem seguidos, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque muitos dizem amar a Deus, mas não amam o próximo. Muitos dizem amar a Deus, mas não conseguem liberar o perdão para o seu próximo. E tudo isso vai contra a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15 diz: porque se perdoarem aos homens, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas. Davi perdoa a sua família e mais tarde é perdoado por Deus. Irmãos, parece que eu me vejo na parábola do credor incompassivo, devendo 10.000 talentos ao rei, e mesmo assim recebo perdão, enquanto o meu próximo que me deve tão pouco, e eu achando que sou digno de fazer justiça. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Cristo, ele pagou pelos nossos pecados. A dívida era alta, não tínhamos como pagar, mas mesmo assim ele enviou o seu filho para pagar pelos nossos pecados. E nós estamos aqui não querendo liberar perdão para o nosso próximo. O verdadeiro cristão, ele não deve se comparar com o credor incompassivo, porque o seu maior exemplo de misericórdia e perdão é Cristo. Todos nós somos devedores de Cristo, mas mesmo assim nós recebemos perdão. E o perdão que nós temos que ter com o nosso próximo tem que ser um perdão constante, abundante, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pessoas adoecem por falta de perdão. Eu estive pesquisando e a falta de perdão, ela tem o poder de desenvolver doenças psicossomáticas que nós nem imaginamos. Problemas cardíacos, úlcera, depressão, nódulos e até mesmo tumor. São doenças físicas que têm como origem a falta de perdão. O perdão é uma oportunidade para se liberar dessas amarras negativas do passado e seguir adiante. Sendo assim, perdoar é uma ação livre
libertadora, que permite o amadurecimento das pessoas. Nós temos que parar de ser crentes meninos e ficar guardando o rancor do nosso próximo por qualquer coisa. Devemos amadurecer. Cristo diz em sua palavra que precisamos perdoar o nosso próximo, porque se não perdoamos os nossos próximos, nem tampouco Cristo perdoará as nossas ofensas. Quando nós perdoamos, nós temos mais satisfação na nossa vida sentimental e espiritual. Temos também exemplos na Bíblia, a história de José, que é um forte exemplo de perdão. A história de José, após ter sido vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, ter sido dado como morto por seu pai, José viveu anos longe da sua família numa terra hostil. Passados longos anos de sofrimento, José se reencontrou com seus irmãos. E quando ele teve a oportunidade de se vingar, ele perdoou seus irmãos. Ele entendeu que Deus tinha um propósito maior através da sua trajetória de vida. Ele não se prendeu ao rancor que poderia ter nascido com as ações de seus irmãos, mas ele permanece apegado a Deus. Ele ofereceu perdão sem guardar rancor do mal que ele havia sentido. E nessa noite, nessa manhã, o meu desejo é que você saia daqui disposto a perdoar. Tivemos um mês inteiro sobre a conferência aqui, sobre exatamente esse texto, Mateus capítulo 14, verso 15, que fala sobre o perdão. E no último domingo, eu não estava aqui, porém eu assisti a live, e foi contada que famílias foram restituídas através das mensagens que foram pregadas aqui, através do perdão. Então eu quero te dizer uma coisa, o perdão ainda liberta, o perdão tem o poder de restituir a sua família. Não saia daqui com amargura em seu coração. Eu entendo que você até queria ouvir que Deus ia te dar a casa, a chave da casa do outro, ou até mesmo o carro. Mas nessa manhã o Senhor me trouxe aqui para falar acerca do perdão. E se tem uma coisa que é verdade, é que Deus não deixa a gente subir aqui no altar para falar sobre uma coisa se tiver passado por ela. Seja antes ou depois, tudo que vamos pegar, Deus vai fazer a gente passar por isso. E quando eu recebi o convite, quando a irmã Sônia me mandou mensagem, eu não entendi muito bem o que eu ia falar. Eu só tinha me dado uma semana, geralmente eu fico meses estudando para chegar aqui e ficar nervosa. Mas o Senhor palestrou comigo acerca disso. E que essa era a oportunidade de eu falar para a igreja através de perdão, através da palavra de Deus. Porque Cristo nos ensina isso. Por mais que seja muito difícil, nós até olhamos para o rosto da pessoa e não conseguimos mais enxergar verdades, achamos que tal pessoa não é digna de andar do nosso lado, mas nem nós somos dignos de estarmos na presença de Deus, porque que nós não podemos liberar perdão para o nosso próximo. E é sobre isso que eu queria falar aqui nessa manhã. Saia daqui com essa palavra em seu coração, disposto a perdoar todos aqueles que lhe fizeram o mal. Por mais que doa, por mais que seja difícil, o perdão vai te libertar dessas amarras negativas, onde não impede que você chegue para frente, onde impede que você não avance a sua vida em Cristo, mas saia daqui disposto a perdoar. Porque o propósito que o Senhor tem para nós vai muito além disso, irmãos. O propósito que o Senhor tem para nós vai muito além do que impede, ele impede que a gente guarde rancor dessas pessoas. O propósito que o Senhor tem para nós não é para a gente ficar sem falar com os nossos irmãos, criando inimizades dentro da igreja, até porque o salmista diz no Salmo 133 que os irmãos devem viver em união. Tantas pessoas precisando de nós dentro da igreja e fora também, e nós estamos aqui dentro perdendo tempo, vivendo falta de união com os nossos irmãos, por dificuldade de liberar o perdão para a pessoa. Eu entendo que é muito difícil você conseguir liberar o perdão. Existem muitos casos aqui de famílias, de pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, que se você ouvir a história da pessoa, realmente, irmãos, não dá vontade nenhuma de perdoar. Mas nós, como cristãos, devemos ser firmes na palavra do Senhor e seguir, tendo o exemplo de Cristo, como eu havia dito aqui, que Ele é um exemplo de misericórdia e perdão. Nós não merecíamos, mas estamos aqui pela graça do Senhor. A dívida que o Rei perdoou, criado incompassivo, ela ilustrou o sacrifício que o Senhor deu para nós, que foi Jesus Cristo, o seu único Filho,
estarmos aqui. E por isso nós devemos ser gratos por isso. E assim agradecer a oportunidade.